Com o sugestivo vitral do Espírito Santo no fundo da Basílica de São Pedro, começamos a assistir à transmissão ao vivo da missa do Santo Padre Leão XIV com os cardeais reunidos em consistório. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro, dentro do tempo do Natal. A missa será celebrada na intenção de toda a Igreja, como foi a primeira missa do então recém-eleito Papa Leão. Tanto o coral Júlia quanto o coral da Capela Sistina estão repassando os cânticos. Agora estão ensaiando o cântico inicial. Cantai ao Senhor um canto novo. O coro da Capela Sistina está na sua formação completa, dos adultos e das crianças e dos adolescentes, regidos pelo brasileiro Monsenhor Marco Pavan. Alguns cardeais já estão nos seus lugares porque, devido à idade avançada ou outro motivo grave para caminhar, eles já estão paramentados e sentados nos seus lugares. Dentre eles, vemos ali o cardeal Zen, o salesiano da China, que já sofreu muito no seu país e conseguiu a permissão para participar do consistório. Ontem ele foi recebido pelo Papa Leão em audiência privada. Como dissemos, a missa será celebrada em intenção pela Igreja e será celebrada no altar da Cátedra, no fundo da Basílica de São Pedro. Vemos agora o cardeal Simone da Albânia, com idade avançada, 97 anos, que foi criado cardeal pelo Papa Francisco. É um mártir vivo, porque sofreu muito com a ditadura no seu país e, embora criado cardeal, pediu ao Papa Francisco a dispensa para não ser ordenado bispo, porque existe essa obrigatoriedade que todo cardeal, se não é bispo, em função da criação cardinalícia, deve ser ordenado bispo. Mas se tiver algum motivo grave, como idade avançada, problema de saúde, o cardeal pode expor esse motivo ao Papa e o Papa, assim, pode dispensá-lo da ordenação episcopal. Aguardemos mais alguns instantes até o início da missa com a procissão de entrada. Procissão de entrada. Dominus
No refrão se canta: cantai ao Senhor um canto novo, o seu louvor até os extremos da terra. A procissão está partindo do início da basílica, que se transforma nas celebrações papais em uma grande sacristia. Três altares laterais se tornam sacristia, e passando pela nave central, a procissão vai até o fundo da basílica, até o altar da cátedra. Agora vemos os cardeais mais próximos. Assim nós vemos orientais e também de rito latino, que são a maioria, estão participando desse consistório entre 170 e 190 cardeais dos 245 existentes hoje. Uma parte significativa deles mora em Roma, porque ou exercem funções na cúria ou depois da aposentadoria continuaram a residência em Roma. De qualquer forma, mesmo sem ter cargo na cúria, o cardeal, se não for bispo diocesano, tem a obrigação de viver em Roma. É uma das leis do Código de Direito Canônico. Ali, logo atrás do cerimoniário da esquerda, nós vemos Dom Paulo César, cardeal de Brasília. Vemos também o cardeal Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, cardeal Banhasco, cardeal Erdô, o arcebispo de Budapeste, que foi muito falado no conclave passado, cardeal de Quito, sempre à esquerda, nessa fila da esquerda, atrás do cardeal de Quito, o cardeal Reina, que é o vigário-geral para a diocese de Roma. O cardeal Turkson, o cardeal emérito de Washington, o cardeal Nichols, emérito de Londres, o cardeal da Cidade do México à esquerda, atrás do cardeal londrino, e mais adiante, aliás, atrás no centro da tela, nós vimos o cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, cardeal arcebispo de Porto Alegre.
E por último, ali onde tem um cerimoniário pontifício de batina violácea, vêm os cardeais bispos da Ordem dos Bispos que estão presentes na missa e no consistório. Vemos o Santo Padre usando mitra e casula brasileiras da Via Appia Paramentos, e é uma alegria e um orgulho muito grande vermos o pontífice usando confecção brasileira. Dada a exclusividade, a restrição da missa, principalmente aos cardeais presentes em Roma, nós vemos que não tem a presença de fiéis, além daqueles do coro da Capela Sistina, do coro Júlia e também dos acólitos, dos seguranças. Não tem assistência do povo como assembleia, porque a missa é restrita e dada a hora em que ela é celebrada, está começando às 7h30 da manhã, já também para não atrapalhar tanto o fluxo de visitantes da Basílica, porque normalmente se pode entrar na Basílica às 6, 6h30, 7, seja como simples visita, seja para participar de missa. Mas hoje, como a missa papal é às 7h30 e não é permitida a presença de fiéis leigos, como a Assembleia, a Basílica será liberada para entrada a partir das 9 horas apenas. O Papa inicia agora a missa, que será feita em italiano. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, ancora illuminati dalla luce della stella apparsa a Betlemme, contempliamo l'amore di Cristo, che si è fatto uomo per testimoniarlo come Chiesa in cammino nella storia. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.
Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Além dos cerimoniários pontifícios, nós vemos de Batina Violácea também os acólitos que exercem funções litúrgicas. Quem são eles? Eles são membros da Associação São Pedro e São Paulo, que é uma associação pública de fiéis, uma associação oficial do Vaticano, erigida pelo Papa, que exerce várias funções de voluntariado no Vaticano, dentre elas funções litúrgicas. Então, esses rapazes têm o privilégio de usarem Batina Violácea quando estão desempenhando funções litúrgicas para o Santo Padre. Anteriormente, no lugar deles, até alguns anos, eram os membros do colégio do seminário, do pré-seminário São Pio X, mas o seminário foi deslocado para a diocese de Como, no norte da Itália, e agora ele não existe mais no Vaticano, então a associação está no lugar desse pré-seminário. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto estendere il regno di Cristo sino agli estremi confini della terra, per rendere tutti Oremos. gli uomini partecipi Ó dei Deus, benefici em della vossa admirável redenzione. providência, Fa che la quisestes tua que o reino de Chiesa, Cristo se estenda sacramento por toda a universale di terra e o salvezza, gênero humano participe manifesti da a tutti redenção gli uomini salvadora. Gesù Fazer Cristo que a tuo vossa Figlio, Igreja seja l'atteso delle sacramento universal de genti e il loro salvação Salvatore. e a todos os homens Egli se è Dio e revele vive e nosso regna Senhor con Jesus te Cristo, nell'unità dello o Spirito esperado das Santo nações e per Salvador tutti dos i secoli dei povos. secoli. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora a liturgia da palavra. A primeira leitura será feita em espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, Leitura da primeira amémonos carta de unos a São otros, João. ya Caríssimos, que el amor es de amemo-nos Dios, uns aos outros, porque y o todo amor el vem de que Deus ama ha e todo nacido de aquele que Dios ama y nasceu de conoce a Deus e Dios. conhece Deus. Quem Quien não no ama ama não no chegou ha a conhecer conocido a Deus, Dios, pois Deus é amor. porque Dios es amor. Foi assim que o amor de Deus se En manifestou eso entre se nós. manifestó el amor Deus que enviou Dios seu nos Filho tiene, único ao mundo, para en que que Dios tenhamos envió al vida por mundo meio a su dele. unigénito, Nisto consiste para o que amor. vivamos por Não medio fomos de él. nós que amamos a Deus, mas foi Ele que En nos eso amou consiste el e amor, enviou seu Filho como no en que vítima de nosotros reparação hayamos pelos amado a nossos Dios, pecados. sino que en Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palavra do Senhor. Domini.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Salmo responsorial, Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia. Salvi i figli del misero. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Agora a aclamação ao Evangelho. O Senhor me mandou para levar aos pobres
o feliz anúncio e a proclamar aos prisioneiros a libertação. O Evangelho será segundo São Marcos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla. Ebbe compassione Naquele di loro, tempo, Jesus perché viu uma erano come numerosa pecore che multidão non e teve hanno pastore, compaixão, porque e eram si como mise a ovelhas sem insegnare pastor. loro molte Começou cose. então a ensinar-lhes muitas Essendosi coisas. ormai fatto Quando estava tardi, ficando tarde, os gli si discípulos avvicinarono chegaram i suoi perto de Jesus e discepoli, disseram: dicendo: Este lugar é Il deserto e já é luogo è tarde. deserto ed è Despede o ormai povo para que tardi. possa ir aos campos e Congedali, povoados in modo vizinhos, che, comprar alguma coisa andando para per le comer. campagne e i Mas Jesus villaggi dei respondeu: dintorni, Dai-lhes vós mesmos possano de comer. comprarsi da Os mangiare. discípulos perguntaram: Ma Queres egli que rispose gastemos loro: 200 denários Voi para stessi comprar date pão e loro da dar-lhes de mangiare. comer? Jesus Gli perguntou: dissero: Quantos pães Dobbiamo tendes? andare a Ide ver. comprare 200 Eles denari foram di e pane responderam: e dare 5 loro da pães e mangiare. 2 peixes. Ma Então egli Jesus disse mandou que loro: todos se sentassem na Quanti grama pani verde, avete? formando grupos. Andate a E vedere. todos se sentaram, formando Si grupos de 100 e de informarono e 50 dissero: pessoas. Depois 5 Jesus e 2 pegou os pesci. 5 pães e 2 E peixes, ordinò ergueu loro os di olhos farli para o sedere céu, tutti, a pronunciou a gruppi, bênção, sull'erba partiu verde. os pães e ia dando aos E sedettero discípulos, a para que os gruppi di 100 e distribuíssem. di 50. Dividiu entre todos também os Prese 2 i 5 peixes. pani e i 2 Todos pesci, comeram, ficaram alzò gli occhi al satisfeitos cielo, e recolheram 12 recitò la cestos benedizione, cheios de pedaços de spezzò i pão pani e e li também dava ai suoi dos discepoli, peixes. O perché li número dos que distribuissero a comeram os loro, pães eram de e 5 divise i mil 2 pesci homens. fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 Palavra da uomini. salvação. Verbum Domini. O Papa, depois de ter beijado o Evangelho, abençoa com ele todos os presentes. Agora ouviremos a homilia do Santo Padre. Ouviremos o que ele tem a dizer sobre a liturgia da palavra, a própria missa e também o consistório, certamente. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Caríssimos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. A liturgia propõe-nos esta exortação ao celebrarmos o consistório extraordinário, momento de graça em que se expressa a nossa união ao serviço da Igreja. Como sabemos, a palavra consistório, consistorium, assembleia,
pode ser interpretada à luz da raiz do verbo consistere, ou seja, parar. Fermarsi. E efetivamente todos nós paramos para estar aqui. Interrompemos por algum tempo as nossas atividades e renunciamos a compromissos importantes para nos reunirmos e discernirmos o que o Senhor nos pede para o bem do seu povo. Este é, por si só, um gesto muito significativo, profético, especialmente no contexto da sociedade frenética em que vivemos. Lembra-nos, pois, a importância em cada percurso de vida de pararmos para rezar, ouvir, refletir e assim voltar a focar cada vez melhor o olhar na meta, direcionando para ela cada esforço e recurso, para não corrermos o risco de andar às cegas ou dar golpes no ar em vão, como adverte o apóstolo Paulo. Na verdade, não estamos aqui para promover agendas pessoais ou de grupo, mas para confiar os nossos projetos e inspirações ao juízo de um discernimento que nos ultrapassa, tanto quanto os céus estão acima da terra, e que só pode vir do Senhor. Por isso é importante que agora, na Eucaristia, coloquemos sobre o altar, com o dom da nossa vida, todos os nossos desejos e pensamentos, oferecendo-os ao Pai em união com o sacrifício de Cristo, para o recebermos purificados, iluminados, fundidos e transformados pela graça no único pão. Só assim, com efeito, saberemos realmente ouvir a sua voz, acolhendo-a no dom que somos uns para os outros, motivo pelo qual nos reunimos. O nosso colégio, embora rico de tantas competências e dotes notáveis, na verdade não é chamado a ser, em primeiro lugar, uma equipe de especialistas, mas uma comunidade de fé, na qual os dons que cada um traz, oferecidos ao Senhor e por Ele restituídos, produzam, segundo a sua providência, o máximo fruto. Afinal, o amor de Deus, do qual somos discípulos e apóstolos, é um amor trinitário, relacional, fonte daquela espiritualidade de comunhão da qual a esposa de Cristo vive e da qual ela quer ser casa e escola. São João Paulo II, desejando o seu crescimento no início do terceiro milênio, definiu-a como um olhar do coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. O nosso parar, assim é, antes de tudo, um grande ato de amor a Deus, à Igreja e aos homens e mulheres de todo o mundo, com o qual nos deixamos moldar pelo Espírito, primeiro na oração e no silêncio, mas também olhando-nos nos olhos, ouvindo-nos reciprocamente e dando voz, através da partilha, a todos aqueles que o Senhor confiou, nas mais diversas partes do mundo, aos nossos cuidados de pastores. Um ato a ser vivido com coração humilde e generoso, na consciência de que é por graça que estamos aqui e que não há nada
do que trazemos que não tenha sido recebido como dom e talento a não ser desperdiçado, a não ser investido com perspicácia e coragem. São Leão Magno ensinava que é algo grandioso e muito precioso aos olhos do Senhor quando todo o povo de Cristo se dedica em conjunto aos mesmos deveres, em todos os graus e em todas as ordens. Colaboram com o mesmo Espírito. Então, dizia ele, os famintos são alimentados, os nus são vestidos, os doentes são visitados, e ninguém busca os próprios interesses, mas os dos outros. Este é o espírito com que juntos queremos trabalhar, o de quem deseja que, no corpo místico de Cristo, cada membro coopere ordenadamente para o bem de todos, desempenhando com dignidade e em pleno o seu ministério sob a orientação do Espírito, feliz por oferecer e ver amadurecer os frutos do seu trabalho, assim como por receber e ver crescer os frutos dos trabalhos dos outros. Há 2 milênios que a Igreja encarna este mistério na sua poliédrica beleza. Disso é testemunha esta mesma Assembleia, na variedade das proveniências e idades e na unidade de graça e fé que nos reúne e irmana. Evidentemente, também nós, diante da grande multidão de uma humanidade faminta de bem e de paz, num mundo em que a saciedade e a fome, a abundância e a miséria, a luta pela sobrevivência e o desesperado vazio existencial continuam a dividir e a ferir as pessoas, as nações e as comunidades. As palavras do Mestre, dá-lhes vós mesmos de comer, podemos sentir-nos como os discípulos, incapazes e desprovidos de meios. Porém, Jesus volta a repetir-nos: quantos pães tendes? Ide ver. E isso podemos fazê-lo juntos. Nem sempre, contudo, conseguiremos encontrar soluções imediatas para os problemas que temos que enfrentar. Todavia, em qualquer lugar e em circunstância, poderemos sempre ajudar-nos mutuamente e, em particular, ajudar o Papa a encontrar os 5 pães e 2 peixes, que a providência nunca deixa faltar ali onde os seus filhos imploram ajuda, e acolhê-los, entregá-los, recebê-los e distribuí-los, enriquecidos com a bênção de Deus e com a fé e o amor de todos, de modo que a ninguém falte o necessário. Caríssimos, o que vós ofereceis à Igreja com vosso serviço a todos os níveis é algo grandioso, extremamente pessoal e profundo, único para cada um e precioso para todos. E a responsabilidade que partilhais com o sucessor de Pedro é grave e pesada. Por isso, agradeço-vos de coração e gostaria de concluir confiando os nossos trabalhos e a nossa missão ao Senhor com as palavras de Santo Agostinho. Concedei-nos muitos benefícios quando vos invocamos. Todo o bem que recebemos antes de orar, recebemo-lo de vós. Enfim, é ainda um dom que nos concedeis, o reconhecemos depois como vosso, esses benefícios. Mas lembrai-vos, Senhor, que somos pó e que do pó criastes o homem. Por isso vos dizemos, concedei-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Uma linda homilia do Papa que soube
cruzar, digamos assim, os temas da liturgia da palavra, principalmente do Evangelho, da multiplicação dos pães e dos peixes, com o contexto do consistório, dizendo que os cardeais, com a sua diversidade, possam ajudar principalmente o Papa a encontrar os 5 pães e 2 peixes que a providência nunca deixa faltar aos seus filhos. Muito bonita e muito pontual, muito iluminante também a homilia do Papa. É uma confiança nos cardeais e ao mesmo tempo um pedido de ajuda, de auxílio, de conselho. Consolati dalla parola che è risuonata in mezzo a noi, Consolados pela palavra que ressonou no meio de nós, acolhamos o convite a levar a todos o anúncio da salvação e com fé apresentemos ao Senhor as nossas invocações. Kyrie eleison. Rendi perfetta nell'amore la tua Chiesa. Assisti con la tua grazia Papa Leone che hai scelto per noi. Dona lo spirito di consiglio al collegio dei cardinali. Sostieni nel loro servizio i pastori del tuo popolo. Agora, na oração dos fiéis, o cantor apresenta várias intenções, às quais a Assembleia responde: Senhor, tende piedade, do grego. Reza pela Igreja para que seja perfeita, reza pelo Papa Leão para que seja assistido pela graça de Deus, reza pelo Colégio de Cardeais para que o Espírito dê o dom do conselho, reza por todo o povo, pelos consagrados, pelas famílias, pelos pobres, pelos aflitos, reza pela paz, para que sejam desarmadas as mãos dos inimigos, reza pelos benfeitores da Igreja e, por fim, vai rezar pelos defuntos. Accogli nel regno eterno i nostri cari defunti. Il Signore ascolta la voce della tua Chiesa. Donale la luce per distinguere il bene, la forza per testimoniare il Vangelo e lo zelo per servire i fratelli. Ó Senhor, escuta a voz da tua Igreja. Doa a ela a luz para distinguir o bem, a força para testemunhar o Evangelho e o zelo para servir os irmãos, para que toda a humanidade renovada no amor possa participar do único pão partido. Tu que vives e reinas nos séculos dos séculos. Amém. Agora passamos para a liturgia eucarística com o ofertório. Onde existe o amor e caridade, ali está Deus, canta o coro. Já o Papa, ontem, no seu discurso de abertura do consistório, falava isso, da união que deve haver entre principalmente entre os cardeais,
apesar de tão diversos, devem haver o mesmo propósito, devem ser unidos no amor. Isso ele também repetiu hoje no início da homilia. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Ele retomou esse conselho da primeira carta de São João, que foi lida na primeira leitura. Este canto é particularmente próprio da missa da Ceia do Senhor, mas não exclusivo, mas muito significativo na missa da Ceia do Senhor, porque no evangelho daquela missa, que trata da última ceia, Jesus também fala do amor, né? Permanecer em mim e amai-vos uns aos outros. Não tem maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então, todo canto fala isso, de ser um em Deus, pelo amor, um amor sincero, um amor com provas, um amor recíproco. E o próprio lema do Papa Leão fala também nisso dele, um no único. Toda a igreja ser uma no único, com letra maiúscula, que é o único Deus em 3 pessoas. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo, Dio misericordioso. Deus misericordioso, volvei vosso olhar para as oferendas do povo a vós consagrado, e pela força deste sacramento concedei que a multidão dos que creem em vós seja sempre mais raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, por Cristo nosso Senhor. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo. O prefácio foi próprio, é um prefácio de um domingo do tempo comum, a Igreja no caminho da unidade. Fala do Evangelho de Cristo, que é o que dá força com o Espírito Santo para a Igreja que Ele mesmo constituiu. E fala também do ministério da Igreja no mundo, como é que ela faz isso, dando ao mundo a esperança, a santa esperança do reino que um dia vai chegar. Agora o santo é cantado na missa De Angelis, a oração eucarística rezada será a oração eucarística sexta de Jesus que passa fazendo bem. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che Na ama. verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo. Nós te suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, paixão e morte de cruz, anunciamos a obra entrar na glória da ressurreição, pela paixão e colocastes a vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que o colocastes a vossa direita, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da gloriosa, olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, nela vos apresentamos que pela sacrifício pascal de Cristo que vos foi sejamos contados e concedei que pela força do Espírito do vosso amor entre os membros sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho cujo corpo e sangue comungamos. O cardeal Sandri reza a primeira oração de intercessão. Renovai, ó Pai, com a luz do Evangelho, a vossa igreja. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição da fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Leão, em comunhão com o nosso Papa Leão, presbíteros, toda a ordem episcopal, todo o povo que assim neste mundo dilacerado por discórdias, o vosso povo brilhe como sinal profético de unidade e concórdia. Di unità e di concordia. Agora, ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. O consistório continuará nesse segundo e último dia com a seguinte programação. Após a Santa Missa, os cardeais começarão a segunda sessão dessa rotina, dessa programação com os trabalhos em grupo, porque, como sabemos, ontem, depois do
do discurso de introdução do Papa, os cardeais foram divididos em grupos de regiões geográficas, para assim discutirem os temas e depois produzirem os relatórios para serem apresentados ao fim da programação. Então, depois dos trabalhos em grupo, continuando o trabalho de ontem, haverá uma pausa às 11 horas. Depois, às 11h30, será a apresentação dos relatórios, o resultado desses trabalhos em grupos, porque são 4 temas discutidos nesse consistório. A Evangelii Gaudium, que é o documento do Papa Francisco sobre a evangelização hoje. A Predicate Evangelium, que é o documento de reforma da Cúria Romana. A sinodalidade na relação das igrejas locais com a Cúria Romana e a liturgia. O Papa mesmo ontem confirmou que esses são os temas, mas também disse que os grupos deveriam sugerir 2 desses 4 temas que deveriam ser discutidos com maior ênfase, com maior atenção, detalhadamente. Então, hoje, certamente, a partir dessa segunda sessão, os cardeais já devem discutir os temas que eles escolheram como de maior atenção, segundo os critérios que ainda não sabemos. Depois haverá intervenções livres sobre os temas e haverá depois a pausa para o almoço. À tarde, a programação será retomada às 15h15, com a oração, introdução, de novo trabalhos em grupo, uma pausa às 5h, de novo intervenções livres sobre os temas e, por fim, às 18h45, uma intervenção conclusiva do Santo Padre. Ele certamente terá ouvido as intervenções livres sobre o tema. Ele está num grupo também de discussão, então ele deve estar se preparando, já com um discurso preparado, mas também certamente colocando detalhes que ele ouviu nesses dias, fará a sua intervenção conclusiva, após a qual será cantado o Te Deum, de conclusão do consistório extraordinário, o primeiro do pontificado do Papa Leão XIV. Preghiamo. O Dio che sempre nutri e fortifichi la Chiesa con i tuoi sacramenti. Ó Deus, que sempre nutris e fortificas a Igreja com os teus sacramentos, concede a nós, saciados com o convívio do céu, de observar o mandamento do teu amor, para ser no meio dos homens fermento de vida e instrumento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. E con il tuo
Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Missa est. Terminada a missa, agora todos retornam à sacristia. Vemos dentre os cardeais, logo à direita, vemos o cardeal Cantalamessa, que foi por 40 anos pregador da Casa Pontifícia. Agora nós vemos ele à esquerda da tela. Terminada a missa, agora, como dizíamos, os cardeais irão para a Sala Paulo VI, onde tomarão café da manhã juntos, um café comunitário, e depois já continuarão o consistório, iniciando a segunda sessão prevista para amanhã de hoje. Depois a pausa do almoço, uma pausa de cerca de 3h30, e depois a terceira e última sessão à tarde, por cerca de 3h30. É previsto que o Vaticano publique um comunicado sobre esse consistório. Veremos o que o Vaticano publicará de detalhes, maiores detalhes do que foi discutido.
talvez não será como há alguns anos era feito, não será publicado o que cada cardeal falou, o que cada cardeal disse em sua intervenção, para manter assim o anonimato e uma maior liberdade para aqueles que falaram, expondo a sua opinião, a sua sugestão, mas o Vaticano publicará através de uma coletiva de imprensa às 8 horas locais, 4 horas da tarde em Brasília, uma coletiva de imprensa com os detalhes do primeiro consistório do pontificado do Papa Leão XIV, que ele convocou e que está sendo realizado após 8 meses do seu pontificado. Aguardemos para sabermos mais detalhes. Que o Espírito Santo continue guiando a Igreja, como sempre, nós não duvidamos disso e também que especialmente agora, já que o Espírito Santo foi invocado no início do consistório, que ele possa iluminar os cardeais para que eles reflitam da melhor forma e aconselhem o Papa segundo o coração de Deus, não segundo uma agenda, como disse o próprio Papa, uma agenda pessoal de grupo, uma agenda pessoal de grupos, mas com conteúdo que seja bom para a Igreja, não bom para si mesmo ou para um grupo específico, mas para toda a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.